fisioterapeuta e a Kelly Andrade é fisioterapeuta e ecoterapeuta do Instituto Passos do Vale e professora do curso de fisioterapia da Unipitã. Fisioterapeuta graduada pela PUC Minas, atuação na área há 12 anos. Pós-graduada em fisioterapia neurológica adulta e pediátrica pela FCMMG. Especialista em garantias de direitos e políticas de cuidados à criança e adolescente pela UNB. Ecoterapeuta com formação em nível avançado pela AND Brasil, formada no conceito CELOT. Extensão e formação para docentes em educação para as relações étnicos raciais pela UFU. Formação na CIF. Pode dar sequência aí, Kelly, a aula é sua. Boa noite, obrigada pelo convite. Eu fico muito lisonjeada de me chamar hoje para participar desse momento. A princípio, a Cecília, do Projeto Tomás, ela me falou que seria uma conversa, e eu tenho uma experiência na fisioterapia de 12 anos de formada, né? Eu atuo na ecoterapia há quase 6 anos, e tenho algumas formações na área. Os meus estudos todos estão voltados muito para a inclusão, né? Então, hoje eu estudo as diversidades, todos os tipos de diversidades, né? As funcionais, as étnico-sociais, as de gênero. Então, eu estou ampliando, né? Étnico-racial agora, que eu estou fazendo recentemente na Federal de Uberlândia. Então, eu fico muito lisonjeada de participar de um momento que traz muito a questão da inclusão também, né? Principalmente para o autismo, que é algo que ainda, né, sobre direitos, ainda é muito pouco, tem poucos direitos conquistados. E com a minha formação também em direitos da criança e do adolescente, né, eu fui formada pela UNB, com financiamento dos direitos humanos, e então eu fico feliz em poder contribuir com vocês, né. Hoje eu atuo na ecoterapia. A ecoterapia é uma terapia interdisciplinar, ou seja, nós temos vários profissionais atuando em um atendimento com um praticante. Praticante é o termo que a gente utiliza, né, para a pessoa que faz a prática da ecoterapia. Então, a ecoterapia é uma terapia interdisciplinar, com, no mínimo, uma equipe mínima de fisioterapeuta, psicólogo e equitador, nas áreas de saúde, educação e equitação, com objetivos biopsicossociais, ou seja, cuidar do indivíduo, do sujeito, da pessoa, da criança, do adolescente, principalmente, que é a nossa maior demanda, de uma forma integral, né? Eu falo em cuidar, porque quando a gente fala sobre crianças, adolescentes com diversidade no Brasil, poucos estudos, pouco se fala na área, principalmente de saúde, sobre o cuidado, né? A gente fala muito do tratar, do reabilitar, do melhorar, do adquirir, mas a gente pouco fala sobre o cuidado. E isso que eu tenho tentado trazer dentro da graduação para os meus alunos, dentro da nossa própria equipe, o fato da gente cuidar das nossas crianças e dos nossos adolescentes, principalmente aqueles que têm diversidade. E a ecoterapia vem, né, com isso, com esse objetivo de tratar e cuidar de pessoas com diversidade funcional, que é um termo que nós utilizamos, é um termo surgiu em 2005, a primeira vez que ele foi mencionado foi em 2005, no Congresso para Pessoas com Deficiência, na Espanha, e então não é tão novo, mas é novo, pouco conhecido ainda, mas que as pessoas conhecem, que é utilizado para pessoas com deficiência. E através do cavalo, que é o nosso agente cinesioterapêutico, que é ele que promove os estímulos, né? Nós somos só os mediadores, a equipe, né, de profissionais media, né, direciona o atendimento, mas quem proporciona todos os estímulos é o cavalo, né, através do seu movimento. Quando a gente pensa para pensar sobre o cavalo, isso está implícito na história da humanidade. Quando a gente para pensar na história, nos grandes marcos históricos,
todos nós trazemos do cavalo. Então, isso, pela psicologia, pelo lado da psicologia, o Jung falava, né, que o cavalo, nós temos o arquétipo do cavalo, nós já trazemos esse simbolismo do cavalo por si só. Então, quando pensamos no cavalo, nós, enquanto seres humanos, nós pensamos no cavalo como um ser grande, né? Um animal grande, empoderado, bonito, cheio de força, né? Então, isso nós trazemos lá nos nossos pensamentos, naquela formação nossa sobre o cavalo. Então, só da relação existente entre o indivíduo, a criança e o adolescente com o cavalo, já por si só transmite muitas modificações e proporciona muitas coisas positivas, né? Aquela criança que não consegue vivenciar o andar, né, que demora a desenvolver o andar, ou que não adquiriu o andar, quando ela monta num cavalo, através do seu movimento tridimensional, que é 95% igual ao movimento da marcha humana, ela vai receber pela primeira vez os estímulos da marcha, do andar. Então, imagina para a criança que nunca vivenciou isso, estar sobre um cavalo, recebendo 95% dos estímulos neurológicos que nós recebemos ao andar, semelhante ao andar. Então, tanto de sentimentos que cria nessa criança, nesse adolescente, né? Além disso, ele está em cima de um cavalo. Quando eu brinco, vou até melhorar a câmera aqui para mostrar para vocês. Eu falo que quando a gente monta no cavalo, a primeira coisa que a gente faz é abrir. A gente joga os ombros para trás e melhora a postura. Isso é tão automático. Por quê? Porque o cavalo transmite essa questão de empoderar. E aí a gente se sente empoderado e a gente se abre para o mundo. Então, a ecoterapia, ela é uma terapia que ela trabalha tanto as questões biológicas, né? Das questões motoras, do físico, quanto também das questões psíquicas, quanto as questões sociais. Porque quando eu me abro para o mundo, me permite conhecer novas coisas, me permite olhar para o outro, me permite olhar para o mundo, né? Então, a ecoterapia, ela tem essa complexidade, né, de ser uma terapia tão complexa e tão completa, de trabalhar e trazer e proporcionar o cuidado do indivíduo de forma integral. Então, isso é ecoterapia. Quando a gente fala sobre autismo, hoje a nossa demanda lá dentro do programa Tomás e dentro do Instituto, hoje, a gente pode dizer que 80% é de autistas. Por quê? Até selecionei um livrinho para mostrar para vocês que a gente tem uma publicação da ANDE, que é a Associação Nacional de Ecoterapia, que regulamenta a ecoterapia no Brasil, que eles publicaram o ano passado esse livro, que é para crianças, que chama Crianças e Adolescentes com Autismo, uma contribuição da ecoterapia. E hoje eles têm um programa lá em Brasília, só também para pessoas com ecoterapia. Só para pessoas com autismo. Por quê? A demanda inicial da ecoterapia era reabilitar crianças com paralisia cerebral. Só que, de repente, começa a chegar pacientes com autismo. E por que eles chegaram para a ecoterapia? Porque a ecoterapia consegue trabalhar dele de forma integral, porque além dela cuidar, proporcionar estímulos motores, trabalhar o equilíbrio, que é uma alteração presente em alguns autistas, a instabilidade gravitacional, trabalha a parte sensorial, né? Porque o cavalo tem cheiro, né? Tem o cheiro presente, tem o barulho, né, do pocotó, 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 e o tempo inteiro ali batendo no chão, marcando ritmamente. Nós temos a questão sensorial tátil, né, do passar a mão no cavalo e sentir aquela textura, aquelas texturas diferentes, né? A crina tem uma textura, o pelo tem uma textura.
E o ambiente da ecoterapia por si só, que é uma terapia que acontece ao ar livre, acontece em ambiente aberto. Então, existem muitos estímulos ali presentes. Então, a ecoterapia, ela consegue proporcionar para o autista vivenciar várias, várias sensações, né, ao mesmo tempo. E isso de forma com que, direcionada por profissionais, que consiga proporcionar grandes avanços. Então, quando esses autistas chegam para a gente vai montar um plano de atendimento de acordo com as demandas que ele apresenta, centrada no praticante, porque a ecoterapia ela trabalha centrada nele, não existe um plano elaborado para geral, esse praticante autista, e eu vou trabalhar com ele isso, X, não. É tudo, ele passa por um processo de avaliação e é tudo elaborado, é tudo discutido em equipe, que é o grande diferencial também da ecoterapia. A conduta, os objetivos, são todos realizados em equipe. Lá no Aras hoje, pelo psicólogo, fisioterapeuta, equitadores. Recentemente, a nossa pedagoga saiu, mas a gente tinha pedagogo e educador físico. Então, todos eles se reúnem para fazer esse processo. Em relação ao autismo, a gente trabalha com eles questões direcionadas, muitas vezes a essas questões que ele apresenta. Então, se apresenta uma demanda motora, nós vamos trabalhar através da demanda motora, né? Alinhamento postural, porque a gente vê que é presente, alteração de equilíbrio, então a gente vai proporcionar, o cavalo vai proporcionar ajustes para tônicos cerebrais, né? Neuromusculares, para que ele melhore o equilíbrio, vestibulares, para que ele melhore o equilíbrio, para que melhore a instabilidade gravitacional, que é algo bem presente nos autistas, quando eles mudam de plano, né? Quando eles mudam o eixo, a altura, né? O cavalo no seu movimento tridimensional, o que ele faz? O que é esse movimento tridimensional? É fazer um movimento igual da nossa cintura pélvica, para um lado, para o outro, para frente, para trás, para cima, para baixo, e rotação, translação. Faz tudo isso em um único passo. Então, em um único passo, olha o tanto de movimentos, são 12 movimentos realizados pelo cavalo. E isso faz com que quem está em cima receba esse tanto de estímulo e responde. Vai chegar o estímulo e vai ter uma resposta. Cada tipo de autista vai ter um tipo de resposta, porque cada tipo de autista recebe um tipo de estímulo. Na terapia ocupacional, eles falam, né? Eles classificam que a gente pode ter respostas hiperresponsivas ou hiporresponsivas, né? E aí, de acordo com essas respostas, a gente observa as características, né? Porque quem dá esse diagnóstico de responsividade do tipo de característica que o autista apresenta é o terapeuta ocupacional, né? É exclusivo, né, do terapeuta ocupacional dizer sobre o tipo de resposta que o autista apresenta, mas dentro do que nós conhecemos, a gente consegue observar algumas características que indicam se ele tem mais respostas hiporresponsivas, que é aquele autista que fica mais quieto, mais calmo, que você às vezes chama, e ele demora a responder, né? Tem uma resposta mais lenta. A gente dá o estímulo, o cavalo dá o passo e ele ainda demora a responder. E aí a gente tem aquele que tem uma resposta totalmente ao contrário, né? Eu falo que o estímulo ele chega assim, para alguns, como se fosse uma caneta. Para alguns, o estímulo vai chegar devagarinho, 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 e a resposta chegou lá no nosso sistema nervoso e a resposta lá no córtex, principalmente no sensorial, e a resposta vai ser devagarinho, devagarinho, devagarinho.
São aqueles que a gente chama, e ele custa nos responder, né? Aquele que tem uma fala mais fragmentada, né? Que gosta mais quando que fica às vezes preso em uma atividade por muito tempo, né? E aí a gente já tem aquele autista que tem uma resposta mais rápida ao estímulo, que o estímulo chega assim, zoom, e faz assim, zoom. Que são aqueles que são mais irritadícios, que eles estão sempre sob alerta. Por quê? A resposta sensorial para eles, muitas vezes, como é muito rápida, chega desorganizada. Então, eles desorganizam mais rapidamente. E isso é doloroso, né? Então, o que eles têm? Eles ficam sob alerta o tempo inteiro, porque eles têm medo daquele estímulo que vai chegar rápido demais. Então, são aqueles autistas que eles não param, que eles estão o tempo todo vendo e que o estímulo chega assim. Então, através da ecoterapia, nós temos passos específicos para cada tipo de estímulo sensorial que cada autista apresenta. Então, se ele é de um tipo, nós vamos usar um tipo de passo. Se ele é de outro tipo, nós vamos usar outro tipo de passo. Ainda tem um terceiro tipo que a gente usa outro tipo de passo. E isso tudo é provado cientificamente. A ecoterapia é uma ciência, é uma terapia reconhecida por lei. Então, ela é tudo que nós praticamos é baseado em evidência científica. E aí a gente tem o passo adequado para cada estímulo, assim como o solo. Cada solo pode fazer com que o estímulo chegue de uma forma. Por isso que muitas vezes é característico, às vezes, um TEA que não anda na ponta dos pés, quando muda o solo, ele faz ponta de pé. Porque determinado solo para ele não altera o seu sensorial, se ele tiver uma desordem de sensorial tátil. Mas um outro solo desorganiza. A mesma coisa vai lá para os estímulos. Aquele que tem características de estímulos mais lento e resposta mais lenta, a gente precisa de dar um solo para ele impactado, que vai, socado, que o estímulo vai chegar o quê? Mais rápido, porque ele precisa receber esse estímulo mais rápido para gerar respostas mais rápido, porque o estímulo dele chega lentamente. Já aquele paciente, eu estou contando para vocês o boom da ecoterapia, hein? Estou contando um segredo. E aí, já aquele praticante que tem essa característica de estar sempre sob alerta, sempre muito desorganizado, mais irritadício, porque tudo, o visual incomoda, o auditivo incomoda e tudo mais, a gente precisa de trabalhar um solo mais acomodado, uma grama, uma terra batida, porque vai ser macio, né? Quando o cavalo anda, é macio, então o estímulo vai chegar lento para ele e ele vai conseguir ter um processamento lento. E a beleza da ecoterapia, que esses estímulos proporcionados, eles são duradouros. Eles se mantêm. Depois que termina a sessão, ele ainda continua por um tempo. Há relatos que duram mais de 24 horas. E é aí que é a beleza. Também. Por quê? Todo mundo questiona, por que a ecoterapia é uma vez por semana? Por que só 30 minutos? Porque os estudos indicam que o efeito é duradouro. E se o efeito é duradouro, não há necessidade de que repita aquela terapia mais de uma vez por semana. E por que 30 minutos? Porque em 30 minutos, um cavalo ao passo, ele pode gerar em torno de 26 mil, 28 mil ajustes tônicos posturais. E isso é muito. Isso é muito. Quem já montou no cavalo, quem anda a cavalo, sabe que andar a cavalo é um desgaste muito grande. Então, para uma criança, para um adolescente que tem essas questões sensoriais, 30 minutos já é muito. A partir daquele momento, além disso, como a ecoterapia também a gente apresenta, né,
ela consegue proporcionar aprendizagem, a gente sabe que depois de 30 minutos já dispersa. Se eu é um paciente, um praticante que a gente está trabalhando com ele aprendizagem, 25 minutos, 30 minutos, ele já não está mais focado naquilo. Os estímulos já param de receber os estímulos. E a gente tem muito isso. Eu trabalho numa linha da fisioterapia que, às vezes, eu até esbarro em muitos colegas, mas eu respeito o tempo de cada um. E esbarro com muitos pais também, porque os pais têm dificuldade de entender isso. Mas há um tempo para cada um. E eu gosto de que a nossa equipe trabalha quando a criança chega no melhor momento dela e quando ela já vem apresentando sinais de que não quer mais, a gente para por ali. Por que a gente para? Porque a gente quer que aquela criança tenha a melhor lembrança da terapia, que ela retorne na próxima semana com a melhor lembrança da ecoterapia. Uma terapia, ela tem que ser muito além do reabilitar, ela tem que ser o cuidado. E o cuidado, ele vem acompanhado de acolhimento e de amor e de respeito. Então, eu tenho que respeitar o limite e o tempo de cada um. Então, por isso que a ecoterapia, ela é ela é 30 minutos semanais. E teve estudos, né? A própria Anty fez um estudo onde ela comparava, ela pegou um grupo de praticantes que realizavam ecoterapia 30 minutos, 2 vezes por semana, e 1 vez por semana um grupo controle. E comparou 2 grupos. E observou que o efeito de quem fazia 2 vezes por semana para 1 vez por semana era insignificante, porque o efeito é duradouro. Então, lá no programa, a gente segue isso. Se o efeito, no programa Tomás, se o efeito é duradouro, e é o que a Anty segue também, e é insignificante em relação a fazer 2 vezes por semana, espera aí, vamos aumentar a lista e vamos proporcionar isso para outros praticantes, que é o que a própria Anty faz também. E esse livro que eu mostrei para vocês, ele traz evidências científicas, ele é todo baseado em evidências científicas. E ele prova, através de ensaios clínicos, de pesquisas publicadas, que há ganhos sociais também. Porque quando a criança está ali, o adolescente, ele está no momento de empoderamento, de sentir sensações diferentes, e ele participa de momentos com outras pessoas. Ele não está sozinho. Então, ele está tendo uma convivência, ampliando o seu ambiente, está ampliando a sua convivência, está ampliando os seus vínculos com outras pessoas, e ver outras crianças e ver outros adolescentes. Semana passada, retrasada, uma paciente nossa de 19 anos, porque a gente fala muito do autismo para crianças e adolescentes. Uma praticante nossa de 19 anos, ela não tem diagnóstico fechado de autismo, né? E fisioterapeuta dá diagnóstico funcional. Fisioterapeuta não dá diagnóstico CID, né? Patológico, nem de transtorno, nem de síndrome, nós damos funcional. E aí, mas ela apresenta muitas características e o irmão é autista. Não gosto muito dessa questão de nível, né? Isso gera grandes debates, cada um leva para uma linha, mas a gente pode considerar um moderado a severo. E aí, por isso que eu acredito que ela tenha mesmo. Ela apresenta vários sinais e sintomas que levam a crer. E aí, ela nunca tinha montado do chão. E naquele dia, o cavalo não queria parar na rampa de jeito nenhum. Não queria parar na plataforma. E aí, eu falei com ela, falei, olha, vamos tentar do chão? Eu acho que você consegue. Você tem condições de conseguir. E aí, eu fiz, era um cavalo campolina, né? Para quem não conhece cavalo, ou quem conhece, é um cavalo, é uma das raças aqui no Brasil que nós utilizamos mais altas, e quem não me conhece, eu tenho 1,60. Lá no Aras,
né? Lá no Aras e na universidade, todo mundo sabe, baixinha. E aí, montar no Capulina, todo mundo quando fala assim, Kelly vai montar no Zorro, e é a primeira, duvido que ela consiga. E aí, essa praticante, nossa, ela é mais alta do que eu. E eu falei, eu vou montar. Peguei e montei para ela ver. Uma única vez. Montei do solo e desci. Falei, você quer tentar? Porque a gente respeita a vontade deles. Sim, eu quero. Ela tem uma fala individual dela e tudo mais, mas ela falou que sim, eu quero. Ela consegue comunicar verbalmente. E aí, gente, ela montou de primeira. E na hora que ela montou de primeira, o meu olho da equitadora, eu não sabia qual que brilhava mais, se era o da praticante, o meu ou da equitadora. Porque na hora que ela montou, ela abriu um sorriso tão grande, mas tão grande, e ela se ajeitou. Eu trabalho postura com ela, porque ela tem uma instabilidade gravitacional, ela tem uma rotação de ombro, e eu trabalho postura com ela, e ela se alinhou, e ela ficou linda, mais bonita que ela já é. E aquilo, gente, eu não sabia, a reação era muito engraçada, porque ela sorria, a gente sorria, e a gente vibrava, e ela vibrava, e ela sentiu, ela transmitiu para a gente um sentimento de tanta grandeza, de ter sentido, de ter conseguido fazer algo tão difícil, sozinha, sem um dedo, sem uma ajuda. E é uma praticante que a mãe lava os cabelos, que a mãe não dá autonomia. E quando a gente proporcionou isso para ela, deu essa possibilidade, e ela quis, não tem nada para que vocês me perguntem que eu possa dizer que substitua esse momento que eu e a equitadora vivemos. Foi imensamente incrível. Hoje, nós temos um praticante que a Dani conhece. Esse praticante, ele simplesmente foi negado o direito dele às terapias aqui em São João del Rei. Isso eu digo, terapias pelo SUS, terapias pagas, terapias de todas as formas. E ele chegou para a gente, vai fazer 1 ano, tem mais de 1 ano e pouco, e por muitas vezes a gente pensou que ele não montaria. Hoje ele estava montando lindamente e ainda beijou a equitadora. Beijou a equitadora. Ele é um nível 3, né? Um nível 3, um nível severo, né? Digamos assim, não verbal, que tem uma desordem sensorial severa, faz autoagressão, heteroagressão, fazia. Porque hoje ele não faz mais autoagressão e heteroagressão na ecoterapia. Ele beija a equitadora. E eu fiquei morrendo de ciúme. Eu fiquei morrendo de ciúme, que eu falei, então você está beijando a equitadora, né? E ele abraçava, beijava e sorria. Então, a ecoterapia ela vai muito além do que a gente pode imaginar, né? Ela realmente trabalha o indivíduo de forma biopsicossocial, não fragmentado biopsicossocial. Ela trabalha o biopsicossocial, né? A palavra por inteiro. Então, eu acho que é isso que eu tenho a dizer para vocês sobre a ecoterapia, que é muito lindo. A fisioterapia no autismo, ela também vem para trabalhar fora da ecoterapia. Eu fui uma das grandes questionadoras, né? Porque eu não chegava para mim pacientes, agora eu vou falar pacientes porque em relação à fisioterapia, não chegava para mim pacientes com autismo. Não vi na faculdade, nunca ouvi falar. Na minha pós-graduação, que é uma das melhores, né? Em neuro, de Minas Gerais, pouco se falou, né? Também há 13 anos atrás. E aí, mas eu via, conhecia, mas não chegava para mim. E eu falava, que engraçado, por que não chega pacientes de neuro para mim?
Aí, quando eu venho, sou convidada a trabalhar na ecoterapia, eu falo assim, engraçado, a ecoterapia tem um monte de pacientes praticantes com TEA, cadê eles que não chegam para fisioterapia? E não chega, gente, não chega para fisioterapia, porque quando eu comecei a trocar ideias com outros profissionais aqui de São João, eles não atendem pacientes com TEA, não chega para eles. Você quer falar, Dani? Pode continuar, depois eu É, fico até vibrando, porque isso é verdade. Isso é não muito verdade. chega. E eu falei, poxa, está chegando para mim, eu vou estudar. E aí eu fui fazer uma pós em TEA. Gente, eu fiz 2 anos de pós em TEA. Não tive uma aula, eu não tive um artigo em inglês, português, que falasse de fisioterapia em autismo. Eu fiquei muito brava. Eu falava, não tem lógica, porque eu observo que eles têm alteração na marcha, eles têm alteração da base, do equilíbrio, instabilidade gravitacional. Tudo isso é o fisioterapeuta que reabilita. Peraí, por que não chega para a gente? Como assim? Eu falei, quem está reabilitando eles? Quem está cuidando deles? Se não chega para a gente. E aí me veio esses questionamentos. Há pouco tempo, uma fisioterapeuta daqui de São João, ela trabalha com uma área específica da fisioterapia. Específica mesmo, que não é minha área. E aí eu recebi um telefonema dela, se podia me mandar uma mensagem. Falei, claro, pode. E aí ela me mandou uma mensagem me relatando um caso clínico dela, de um paciente que ela recebeu para fazer reabilitação na área específica dela. E aí, porque ela não sabia cuidar, ela não sabia cuidar daquele paciente, daquela criança com autismo. E aí, eu junto com ela, montei todo o processo de avaliação e toda a conduta terapêutica dos objetivos, do jeito que a gente trabalha com os objetivos SMART, e montei os objetivos dentro do que ela trabalha, ela foi me falando porque não é minha área, e ela foi me falando como que ela reabilita para pessoas que não têm autismo, e aí eu fui falando para ela como que ela deveria reabilitar a criança, desde voltar lá na fase do neurodesenvolvimento do Freud, da fase oral, da fase anal, para que ela voltasse nessas fases, tá? Não é minha área, mas a fisioterapia estuda as fases dentro do neurodesenvolvimento, nós estudamos as fases freudianas, tá? Porque ela é muito importante no neurodesenvolvimento. E aí eu comecei a avaliar os meus próprios praticantes nas histórias contadas pelas mães, e eu vi que grande parte deles não engatinharam. Sendo que o engatinhar, dentro dos marcos do neurodesenvolvimento, das aquisições do neurodesenvolvimento, é uma das fases mais importantes. E aí eu pensei, por que eles não engatiam? Porque eles têm uma alteração de tônus, muitos vai ser discreta, mas tem, porque eles têm uma alteração postural, porque eles têm uma alteração de estabilidade gravitacional, e porque eles têm uma alteração sensorial tátil. E o engatinhar é o quê? A criança no chão. E aí, quando põe mãozinha no chão, pezinho no chão, joelhinho no chão, repulsa. E por que eles não chegam para a gente? Quem faz isso, quem cuida disso, é uma equipe interdisciplinar, multiprofissionais. E dentro deles entra o fisioterapeuta. Então, quando a Dani falou com a Cecília que ela gostaria que eu falasse sobre a fisioterapia, eu achei muito válido, porque eu me questionei durante um bom tempo. E hoje eu dou aula de neuro, né, pediátrica, e eu coloquei dentro, na ecoterapia. Quando os meus alunos chegaram, eles não tinham visto na disciplina de neuropediatria, da forma que o autismo, e eu coloquei o autismo dentro da disciplina. Então, tem um módulo da disciplina que é só autismo. E gente, deixa eu contar para vocês, eles querem saber só de autismo. Eu estou lá trabalhando com eles, paralisia cerebral, né? Popularmente conhecido como paralisia cerebral,
E eles tudo deles eles perguntam se é autismo. E aí um caso muito engraçado, eu dei prova para eles há uns dias atrás, que era um caso clínico. E a gente não dá diagnóstico, igual eu falei, a gente não dá diagnóstico de patologias, transtornos e síndromes. Um monte colocou lateia. Eu falei, gente, vocês podiam classificar ele aqui para me dizer todas as alterações funcionais, sensoriais, de comportamento que vocês observaram no atraso no neurodesenvolvimento. Mas dizer que até isso é coisa de médico, a gente não, do CID, a gente não pode dizer. A gente pode dizer de CIF, mas de CID não. E aí, porque eles estão todos vidrados em conhecer sobre autismo. E eu fiquei muito feliz de saber que numa turma de 50 e tantos alunos, eles têm interesse em estudar o autismo. E hoje, nos TCCs lá do 9º período, a maioria é autismo, tá? Só para dizer para vocês que hoje, então, a fisioterapia quer estudar o autismo. A fisioterapia quer estar inserida na abordagem que tem o autismo, tá bom? Então, eu acho que é isso que eu tenho a dizer. Eu falo muito. Então, se deixar, eu vou até amanhã. Sou empolgada. Mas pode continuar, que está muito bom mesmo. Mas a gente fica feliz dessa questão dos meninos, do pessoal da fisioterapia, está se interessando também, porque é como você falou, a fisioterapia é essencial para a pessoa do espectro autismo, né? Muito obrigada. A gente agradece muito a sua participação, a sua fala e tudo. Dani, Ô, Kelly, obrigada. Muito obrigada. Eu sou apaixonada pelo trabalho de vocês sabem disso, né? Eu tenho muita admiração pela forma como vocês trabalham. Eu concordo que quem me chamou a primeira vez a atenção para a fisioterapia foi a Fernanda Dias. E ela falava para mim, cara, eles estão negando fisioterapia para o João. E aí ela me explicou, Fernanda, eu aprendi muito com a Fernanda, né? E ela sempre fazia questão de me ensinar as coisas. Então, quando ela falava indignada, né, sobre a questão de não conseguir fisioterapeuta para trabalhar o João, e ela me explicava sobre as questões sensoriais, sobre as questões do tendão, e aí eu ficava enlouquecida querendo saber também, e aí eu falava, cadê os profissionais que trabalham com a fisioterapia, né? Então, assim, Kelly, fico muito feliz. Eu estou lá cutucando a fisioterapia, dizendo: oi, gente, eu estou aqui, eu preciso de gente aqui, eu quero gente aqui, porque nós conseguimos fazer isso com a nutrição e com a psicologia. Mas eu quero vocês também, eu quero a medicina lá, o que eu conseguir trazer, né, para essas vivências acadêmicas é muito legal. Porque a gente tem tido um retorno. Hoje eu encontrei com as estagiárias, Tereza, que estão fazendo a nossa avaliação institucional, né, da psicologia, e assim, elas estão encantadas, sabe? Elas estão assim, gente, eu não quero sair daqui, eu quero trabalhar com isso. E a gente não tem profissional para encaminhar nossos meninos. Então, Kelly, quando você fala isso, me enche de alegria, me enche de certeza de a gente estar no caminho certo, porque são pessoas assim como você que se indigna, né, que falou, gente, espera aí, não tem material para a gente falar sobre isso, não, então vamos criar, né? Então vamos fazer. São esses tipos de profissionais que transformam mesmo a pesquisa, né? Enfim. Então, assim, fico muito feliz com essa fala, né? Eu sei o quanto é importante, que eu vejo no meu próprio filho. O Pedro ainda não conseguiu voltar para a ecoterapia, mas assim que a gente conseguir, é um lugar que eu quero que ele esteja, que eu acho que é necessário para ele. Agora ele está um cavalão maior do que o cavalo, então vai ser a coisa mais linda do mundo, aquele menino louro lá em cima, né? E é isso, obrigada, né? Tá, o espaço tá sempre junto, a gente continua caminhando junto, né? Se Deus quiser, nós vamos ter muitos projetos para a gente poder conseguir levar. Para quem não sabe, quem está aqui com a gente, muitos dos nossos meninos estão com as meninas na ecoterapia, né? Que bom que essas vagas eles conseguem liberar essas vagas para os meninos autistas. E esse caso desse menino em especial, ele me toca muito. Então, toda vez que vocês postam sobre ele,
dá um quentinho aqui, porque a grande maioria dos meninos nível 3, eles ficam sem tratamento. As portas estão fechadas e não tem quem abra. E nós temos aí uma demanda gigante de autistas adultos nível 3 dentro de casa. Então, muito obrigada mesmo, de coração, Kelly. Sei que sua vida também é a maior correria, igual a nossa, por disponibilizar esse tempo para estar aqui com a gente, tá? Eu agradeço, Dani, eu fico muito feliz de abrir a oportunidade, a Cecília também, de me abrir as portas, de confiar no meu trabalho, o projeto, né, o programa, que era projeto, agora é programa, o instituto, né, o próprio Unipitan também que acredita no meu trabalho, e vocês que, né, são momentos como este que a gente tem a oportunidade de mostrar a ecoterapia, e mostrar a físio, e mostrar que nós estamos lutando por direitos, que é direito da criança o acesso à terapia, a ecoterapia é direito da criança também, assim como a fisioterapia, é direito dos autistas também. Então, foi muito bacana, esse praticante realmente hoje, ele lindamente, quando ele quer, ele já dá as costas para a gente, para montar, e então, primeiro dia que ele montou foi muito emocionante, e cada dia é uma evolução, a gente está, assim, né, porque é um caso bem, né, nível bem 3, bem complexo, mas então, e ele, né, a gente sabe a complexidade que foi de ter todas as terapias negadas, e a gente lá acolhendo, e foi tudo muito lindo. Muito obrigada, Dani, por acreditar no meu trabalho, por me dar esse momento de fala, por me dar esse espaço de fala, né, que eu quero poder ter, mesmo não sendo mãe, né, de um autista, mas quero poder participar. Eu sei que esse espaço não é meu, é de vocês que são mães, mas eu quero poder contribuir com esses espaços, tá? Tenho estudado muito sobre isso, tenho levado muitos debates, tenho implantado isso, e, né, a questão do autismo, e vamos que vamos, juntos eu acho que nós somos fortes, né? Ninguém solta a mão de ninguém. Com certeza. Isso. Cecília, quer falar um pouquinho sobre o projeto? Boa noite, gente. Obrigada Boa pela noite. oportunidade. Estou aqui escondidinha aqui, no frio. Então, como a gente vem conversado, né, Dani, essa questão que você comentou aí sobre as vagas, a gente tem tentado, né, aumentar o número de atendimento das crianças da Aspas, e a gente vai ver se esse ano a gente consegue atender, liberar mais algumas vagas, né? É difícil, né, Dani? Mas a gente está tentando aí algumas parcerias. Uma coisa que eu queria falar, que a Kelly não mencionou, que você falou também durante a semana, da importância dos profissionais, né, serem capacitados, né, dos pais verificarem a formação dos terapeutas, né, com relação à ecoterapia, para ter o atendimento de ecoterapia, a equipe tem que ser formada, tem que ser psicólogo, fisioterapeuta, e tem que ser formado em ecoterapia na ANDE Brasil. Mas também não é só isso, a gente tem que ter cavalos preparados para isso, né? A gente, igual que ele fala, o tratamento começa lá com cuidado com o cavalo, né? Então a gente tem que ter um cuidado todo especial com os nossos cavalos, igual a nossa equipe toda tem seguro de vida, todos os nossos praticantes têm seguro pela ANDE Brasil, né? Todos os nossos funcionários são registrados com o CLT, então tem todo um cuidado, não é só falar assim, vou fazer ecoterapia, um fisioterapeuta falar, vou pegar um cavalo, vou colocar uma criança e pronto, não é isso. Às vezes você está dando estímulo errado para a criança, está fazendo tudo errado, está posicionando a criança errado, às vezes você não pode nem colocar uma criança, às vezes, né, Kelly, com a perna aberta no Marcelo, e às vezes você vê uma criança ali que não poderia estar dessa forma, então tem que estudar para saber o que está fazendo. Né? Não é só pegar a criança e botar para andar a cavalo e achar que está fazendo ecoterapia. Isso aí. O que a gente mais vê aí falso profissional, né? Acho que as coisas aparecem de um dia para o outro. Não olhar só o valor, né? Já ouvi aquele ditado, né? O barato sai caro. Muito né? caro. Muito mesmo.
Alguém quer fazer alguma pergunta para a Kelly, para a Cecília? Está aberto o espaço. Ô, gente, por que está acabando? Todas essas conversas estão me ajudando tanto. Essa questão da marcha é clara em muitos, a Ana Carolina colocou aqui, e deve trazer problemas na coluna, dor, desconforto, sei lá, né? É muito. Traz. Nós estamos Encurtamento, né, Dani? É o encurtamento, porque eles tendão, andam, alguns andam, como tem desordem sensorial tátil, quando põe o pé no chão, mudou o solo, anda de pontinha de pé, e isso gera encurtamento muscular, alterações de tendão, alterações musculoesqueléticas importantes, tá? Então, tem tudo isso. o andar digitígrado. O andar é alterado, tá? Digitigrado. Isso, o andar é alterado, tem uma alteração da marcha, tem uma base, alguns têm a base alargada, alguns desequilibram, então eles não conseguem fazer o balanceio dos braços ao andar, e aí fazem tentativas de conseguir equilibrar, anda com a mão no bolso para poder tentar se equilibrar, tá? A gente vê que a marcha às vezes é assim, ó, né? Não conseguem correr, não conseguem ultrapassar obstáculos, né? Então, tudo isso tudo esbarra, tudo cai. Então, eles têm mesmo uma alteração. Alturas, né? A questão da altura, mudanças de altura que geram instabilidade por causa do sistema vestibular, que passa, né, o sensorial também. Então, tudo isso interfere, sim. Sim. Gente, Gente, obrigada. Pode pode encerrar. falar. Mais alguma pergunta, algum comentário? Bom, gente, então nós vamos encerrando essa semana de muito estudo, de muito aprendizado, de muita gente bacana que passou por aqui, tanto os professores, os palestrantes, quanto todos vocês que participaram com a gente aqui também, que se inscreveram. A Aspas agradece muito, muito, muito mesmo o apoio de todos vocês. Vocês foram demais. Semana foi assim, pesada, a gente tá meio morto, mas assim, valeu a pena. E a gente fica muito orgulhoso, porque numa sexta-feira à noite, mais de 30 pessoas tá aqui estudando, querendo saber, conhecer, a gente fica feliz, a gente acredita que vai dar certo. É difícil, mas no final vai dar certo, né, Kelly? Um não solta a mão do outro. Então, assim, muito obrigada mesmo. A gente só tem a agradecer muito mesmo. Um beijo, boa noite, um excelente final de semana. Segunda-feira, nós estamos em Belo Horizonte, né, Dani? A As Dani vai meninas estar lá. também vão. As Pois meninas é, também vão. vamos todo mundo junto. Vai sair. Eu estou imaginando um ônibus mas segunda-feira está todo mundo lá também, trabalhando, batalhando, estamos na luta, sempre firme e forte, de mãos dadas. Beijo para todo mundo, gente. Valeu demais. Beijo, tchau, tchau. Obrigada, Tereza. Obrigada, Beijão. Bru. Obrigada aos palestrantes. Boa noite a todos. Se vocês puderem preencher o formulário para a gente, viu, pessoal? Grande abraço.